1 Timóteo, capítulo 4, versos 13 a 16. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. É a palavra do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, exortando a permanecer firme no ministério a que ele foi chamado, que ele foi também assim empossado pelo presbitério, pelas mãos de outros homens, principalmente pelo chamado de Deus na vida dele. Nós teremos eleição, assembleia extraordinária da nossa igreja, e nós estamos falando um pouquinho sobre alguns temas relacionados a isto. No nosso boletim de hoje temos aqui presbíteros e diáconos, parte 1, e na semana que vem tem uma continuação que é só um finalzinho desta mesma parte. Eu creio que é de conhecimento de muitos irmãos o que está aqui, mas sempre é bom nós relembrarmos, nós estudarmos novamente. Então eu vou ler algumas partes aqui, depois nós voltaremos ao livro de 1 Timóteo. Presbíteros e diáconos. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo concílio, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja, bem como pelos interesses de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, a primeira parte aqui fala sobre o presbítero, e nós sabemos que a nossa igreja, ela é uma igreja conciliar, né? Existem alguns tipos de administração de igrejas. Existe a igreja congregacional, quando a congregação toda vota e decide todas as coisas. Existe a igreja episcopal, né, onde o bispo ou o pastor, aquele líder, ele toma as decisões e todos seguem a decisão do pastor. E a igreja presbiteriana, já o nome diz, regida por um conselho, são os presbíteros. Mas esse conselho, ele toma decisões, mas esse conselho foi eleito, né? Ele é eleito pela igreja, para representar a igreja nas suas decisões essas que são relatadas à igreja. Aqui diz: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte da ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério e este no sínodo e no supremo concílio. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. É interessante que a mesma palavra na Bíblia usada para presbíteros é a mesma palavra para os pastores, que dá a entender que, devido à necessidade, em algum momento essas pessoas que eram eleitas, elas ajudavam na administração da igreja, enquanto que alguns eram dedicados o tempo integral ao ministério, os chamados assim presbíteros docentes, que ensinavam a igreja, e aí eles também não tinham a outra profissão e viviam do trabalho da igreja. Então nós percebemos que, embora a gente faça essa divisão, né, presbítero e pastor, os dois, os presbíteros e o pastor, eles têm funções parecidas no sentido de instruir, ensinar, visitar e assim participar, né, da igreja em si. E a gente percebe que algumas coisas que
estão relatados aqui, por exemplo, distribuir os elementos da Santa Ceia. Qualquer irmão, num dia que faltou um presbítero, qualquer irmão pode distribuir, é um ato de distribuir esse elemento da Santa Ceia, mas é uma forma de colocar, o presbítero como aquele que também está servindo as mesas. Alguém poderia dizer, mas o presbítero não pode ele mesmo ministrar a Santa Ceia? Nós percebemos que isso, como eu disse, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, poderia, no sentido de que o presbítero também é um irmão que vai instruir, que vai pregar e que poderia levar a Santa Ceia. Mas com o passar do tempo as coisas vieram dessa forma. Aquele que ensina, então teoricamente ele teria maior condição de instruir e distribuir a Santa Ceia. Por isso então cabe aos pastores. Mas todas essas coisas aqui, nós não podemos separar muitas vezes aquela ideia de que a oração do pastor, a visita do pastor, ou o que o pastor faz é mais importante. Não, a igreja, todos nós, somos sacerdotes, somos servos, e cada um de nós também prega, ensina, mas Deus colocou pessoas na liderança da igreja e esses têm, de certa forma, prioridade. Eles ensinam e pregam e visitam os crentes. Vamos ver a segunda parte aqui, diácono. O diácono é oficial eleito da igreja e ordenado pelo conselho para a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos e à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Todas as vezes que nós lemos a respeito dos diáconos, nós lembramos do texto de Atos, que falava a respeito das dificuldades que foram surgindo, e aqueles presbíteros, ou no caso lá eram os apóstolos, teriam que largar o ensino da palavra para servir as viúvas, para fazer o certo trabalho. E assim, naquele momento, houve essa divisão, colocando algumas pessoas também como um braço para servir na causa, para servir as mesas, para cuidar da manutenção do templo, de outras coisas também. E é claro que o diácono é alguém também reconhecido como um homem cheio do Espírito Santo, como alguém que precisa ter piedade e viver a vida com Deus. E tudo que aparece aqui também está relacionado a uma ação não apenas mecânica, fazendo as coisas, mas fazendo de coração. E nesse fazer, o diácono muitas vezes tem oportunidades maiores do que o pastor ou os presbíteros ao levar uma ceia em alguma casa, de orar pelos irmãos, de falar da palavra para esses irmãos, ao levar a cesta básica, eu falei ceia, ao levar a ajuda a um irmão. Então nós percebemos a importância disso. Nós vamos falar mais sobre isso, mas no momento, nosso tempo é bem curto. Eu gostaria que nós voltássemos ao texto de 1 Timóteo 4, apenas o versículo 16. É uma palavra aos líderes, é uma palavra a todos nós, mas principalmente aos líderes. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes mesmos deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Atente para si mesmo e para o ensino. Então nós percebemos aqui a dupla preocupação de cada um dos líderes. Ele não pode atentar mais para o ensino do que para si mesmo, ele não pode atentar-se mais para si mesmo e não atentar-se para o ensino. Então, as duas coisas estão sempre juntas. Atentar para si mesmo, ou seja, para o viver santo, para o cuidar de si mesmo, a sua vida. Atentar-se para a doutrina, estudar, conhecer. Aqui Paulo fala, exortam a ele permanecer na leitura da palavra. Então, o conhecimento. Essas duas coisas precisam sempre andar juntas, O viver santo e o ensino íntegro
devem andar juntos. Não há como separar isso. Poderia fazer várias combinações aqui, né? Mas nenhuma combinação é correta, apenas as duas juntas. E aqui há uma motivação, o porquê disso, né? Aqui diz, fazendo assim. Então, o porquê, ou o que acontece se fizermos assim? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não que a salvação seja para a obra, mas aqui, aquele que persevera, que vive firme na fé, ele vai cuidar de si mesmo e vai cuidar da doutrina. Ou seja, este é um salvo, é alguém que está caminhando, né? Está no caminho da salvação, e assim também está no caminho da evangelização, de levar a palavra a outras, através do testemunho, como nós falamos a semana passada, do bom testemunho dentro e fora. Então assim salvarás a ti mesmo. Nós temos a certeza da nossa salvação quando nós perseveramos, né? A doutrina da perseverança dos santos, né? O que significa isso? É quando nós percebemos que Deus nos tem feito perseverar no caminho dele e assim seguir de acordo com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando os nossos líderes, presbíteros e diáconos que já são eleitos, abençoando também, ó Deus, a nossa eleição, o Senhor mesmo preparando, ó Pai, as pessoas para os cargos que o Senhor Deus tem, ó Deus. Abençoe a nossa igreja, os trabalhos aqui realizados, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a seguir esses ensinamentos de Paulo, cuidar de nós mesmos e da doutrina, daquilo que nós ensinamos e daquilo que nós vivemos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, essa escola dominical. Mais uma vez te pedimos por isso, orando em nome de Jesus. Amém.